Às vezes parece que o que ele está fazendo é ruim, mas ele não tem como ser ruim, porque ele é bom. Amém? Essa é a verdade. Deus permanece fiel em todo o tempo. Às vezes as pessoas compram um carro e colocam um adesivo: Deus é fiel. Ele não é fiel porque te deu um carro. Ele é fiel mesmo quando ele não te dá o carro. Ele não é fiel pelo que ele faz, ele é fiel pelo que ele é. Amém? Então ele não é fiel porque ele me deu algo, ele é fiel quando ele não me dá nada. Você está entendendo? A fidelidade de Deus não é um acessório, é a essência dele. Por isso que a Bíblia diz: se nós o negarmos, ele nos negará. Mas se somos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? Porque ele não pode negar o que ele é. Ele não pode negar o que ele é. Nosso problema é que a gente tem amor, Deus não tem. Deus é. Nós deixamos de amar, ele não deixa de amar, porque a essência de Deus é o amor. Sabe, queridos, quando a gente começa a andar com Deus pelo que ele é e não pelo que ele faz, todo o nosso conceito muda. Quando Paulo recebe a resposta de Deus acerca de um espinho na carne que Deus não ia tirar, e Deus diz para Paulo: olha, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Paulo entendeu: peraí, é por aqui que o Senhor vai se manifestar. Deus falou: ele falou: então eu vou me gloriar nas fraquezas. Já aprendeu a se gloriar nas fraquezas, querido? É quando você tira o olho do espinho e coloca o olho na graça. Amém? Quando a gente começa a entender essas coisas, quando a gente começa a andar com Deus em outra dimensão, você encontra um lugar em Deus que é melhor do que o resultado. Às vezes a gente não entende. Eu estava falando com o Silas ali agora. Às vezes a gente não entende as catástrofes da vida, né? Quando a gente está na estrada errada, a melhor coisa que pode acontecer é furar um pneu. Pelo menos você vai descobrir que estava no caminho errado. Então existem coisas que acontecem na nossa vida que expressam o amor de Deus, mesmo quando isso é uma catástrofe. Você entendeu? Até nas catástrofes existe amor de Deus. Ele te ama em todo o tempo, mesmo quando você não entende, Ele está te amando. Você está entendendo? Querido, deixa eu te falar uma coisa: na luta entre o homem e Deus, vence o vencido. Na luta entre o homem e Deus, vence o vencido. É por isso que Jacó achou que saiu ganhando, mas quem saiu mancando foi ele, não foi Deus não. Numa luta, quem fica de pé ganha. Com Deus, quem cai vence. Numa luta, falei isso hoje, tem luta, né, gente? Na luta, quem fica de pé vence. Com Deus, quem cai vence. Porque na luta entre o homem e Deus, vence o vencido. Todas as vezes que nós somos vencidos por Ele, nós vencemos. Todas as vezes que Ele te vence, você venceu. Você entende isso? Abra a tua Bíblia no livro de Mateus. Vamos ser prático e objetivo hoje. Aleluia. Mateus capítulo 16. Ontem nós falamos sobre Babilônia, amém? Sobre o Egito, sobre sair do Egito é mais fácil do que sair da Babilônia. Egito é um lugar, Babilônia é uma mentalidade. Amém? Às vezes nós mudamos de lugar, mas não mudamos de mente. Ontem nós falamos sobre novo nascimento e conversão. Nascer de novo é algo que Deus faz. Converter é um processo da tua mentalidade. Nós temos pessoas que nasceram de novo, mas não se converteram ainda, porque elas pensam errado. A conversão é uma mentalidade. Amém? O reino tem uma mentalidade, o reino tem um comportamento. Mateus capítulo 16, versículo 13. Acharam? Mateus 16, 13, aleluia. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Eles responderam: uns dizem João Batista,
outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Queridos, Jesus reúne os seus discípulos, e ele começa a pedir um feedback do que o povo estava dizendo acerca de quem ele era. Jesus começa a perguntar para os seus discípulos: o que é que o povo diz que eu sou? O que eles dizem que eu sou? E o povo, e os discípulos começam a falar: olha, uns estão falando que o Senhor é João Batista, outros estão falando que o Senhor é Elias, Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus pergunta para eles: e vocês, quem diz que eu sou? Porque uma coisa é o que a multidão pensa acerca de Jesus, outra coisa é o que você pensa acerca dele. Jesus espera que aqueles que estão próximos dele tenham uma mentalidade diferente da multidão. Jesus espera que aqueles que andam mais próximo dele enxerguem ele de uma forma diferente que a multidão enxerga. Porque a multidão tem visto Jesus como um milagreiro, porque a multidão vê Jesus como alguém que vai me fazer feliz. Mas Jesus está perguntando para os discípulos: o que é que vocês dizem que eu sou? O que eu sou para vocês? Será que nós sabemos o que Jesus é para nós? Será que nós temos uma revelação de quem Cristo é? Porque enquanto nós não descobrirmos quem Ele é, nós não descobriremos quem nós somos. Quando Jesus pergunta para os discípulos: o que eles, e vós, o que dizes que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e diz: olha, Pedro, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Pedro, isso que você está me falando não nasceu da tua cabeça, foi meu Pai que te falou. A revelação não é algo que surge da minha inteligência, a revelação é algo que surge do meu espírito. A revelação não é fruto da intelectualidade, a revelação é fruto de um entendimento que surge no meu espírito. E o que Pedro está tendo aqui é uma revelação. Jesus disse: olha, Pedro, quem te falou isso não foi carne, não foi sangue, não foi a tua intelectualidade, não foi a tua inteligência, foi o meu Pai que te contou. Uma revelação muda toda a nossa vida. Uma revelação muda tudo a nossa vida. A vida de Pedro jamais seria a mesma depois desse dia. Queridos, o dia que nós tivermos uma revelação, a nossa vida não será mais a mesma. Porque a revelação é um entendimento que eu tenho acerca daquilo que Deus me falou. A revelação é um entendimento que ninguém mais consegue tirar de mim, porque Deus falou comigo, eu tenho certeza do que Ele me disse. E agora, Jesus está falando para Pedro: olha, Pedro, quem te revelou não foi carne nem sangue. E agora, Pedro, eu vou te dizer uma coisa. Já que você descobriu quem eu sou, eu vou dizer quem você é. Pedro, Jesus está falando para Pedro: como você descobriu como você recebeu a revelação de quem eu sou, eu vou dizer quem você é. Porque nós só descobriremos quem nós somos quando tivermos a revelação de quem Jesus é. Enquanto nós não soubermos quem Ele é, nós não saberemos quem somos. E agora Jesus diz para Pedro: eu também te digo que tu és pedra.
Você teve uma visão de mim, agora eu vou dar. Você teve uma revelação acerca de mim, agora eu vou dar uma revelação acerca de você. Você está falando quem eu sou, deixa eu dizer quem você é. Só Deus pode dizer quem você é. Só Ele pode dizer quem você é. Ele diz: olha, Pedro, preste atenção, Jesus não está dando uma bênção para Pedro, porque bênção vem e vai. Jesus está mudando a vida de Pedro, como consequência do que? De uma revelação. Pedro, você descobriu quem eu sou, e não tem como você ter descoberto o que eu sou e continuar sendo o mesmo. Não tem como nós termos uma revelação de quem Jesus é e continuar sendo o mesmo. Olha, Pedro, eu também te digo que tu és pedra. Essa pedra significa pedra pequena. A igreja católica se perdeu nesse ponto, porque eles dizem que Jesus falou para Pedro assim: tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não foi isso que Jesus fez. Ali tem um trocadilho. Ele está dizendo: olha, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra que sou eu, edificarei a minha igreja. A palavra pedra é a mesma, mas o significado dela é outro. Pedro, tu és uma pedra pequena, e sobre essa pedra que sou eu, edificarei a minha igreja. Você teve uma revelação de mim, agora estou falando quem você é. Pedro, você é uma pedra que eu vou usar para edificar a minha igreja. Escute, Jesus não está dando um cachê para Pedro, porque Pedro encheu a moral dele. Porque às vezes a gente pensa que a gente está cantando: tu és santo, e Deus diz assim: eu acho que eu não sou. Hoje eu acordei tão chateado, eu não sei se eu sou santo desse jeito não. Aí você canta: tu és santo. Aí ele fala: eu não sei. Você não canta para convencer Deus de quem Ele é. Você canta para estar convencido de quem Ele é. Ele não precisa ouvir quem Ele é, Ele sabe quem Ele é. Nós é que não sabemos quem Ele é. É por isso que quando você canta, você não muda Ele, você muda você através do que você está cantando. O que nós precisamos nesse tempo é a revelação de quem Jesus é. É muito mais do que uma história contada. É uma verdade. É algo que mudou a nossa vida. Enquanto nós não temos uma revelação, a nossa mensagem é uma história, é uma teoria. Mas quando nós temos uma revelação, nós pregamos uma realidade. Olha, Pedro, você descobriu quem eu sou, agora você descobriu quem você é. Amém? Quando nós descobrirmos quem Ele é, nós descobriremos quem nós somos. Por que falta poder? Porque falta revelação. Porque aonde tem revelação, tem poder. Aonde tem revelação, tem poder. Agora, Pedro, você descobriu quem eu sou. Eu também estou dizendo quem você é. Você é pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro está tendo uma revelação, porque ele teve uma revelação acerca de Jesus. Tu és pedra. Pedro está descobrindo o ministério dele, o chamado dele. E eu te digo, Pedro, que sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Olha, Pedro, tu és uma pedra, e sobre esta pedra que sou eu vou edificar a minha igreja. Olha, Pedro, tu és pedra pequena, mas é uma pedra como eu. Olha, Pedro, tu és pedra pequena, mas é pedra como eu. Você não entendeu ainda? Olha, Pedro, tu és pedra pequena, mas é pedra como eu. Olha, Pedro, você nunca vai ser do mesmo tamanho que eu, mas você tem a mesma matéria-prima que eu. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, você é uma pedra pequena, mas por ser pequena, você não é diferente de mim. Você só não tem a dimensão que eu tenho. Pedro, você descobriu quem eu sou, você agora descobre quem você é.
Se você descobrisse quem você é, o inferno estaria perdido. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra nós somos feitos da mesma matéria-prima. Pedro, tu tens a mesma matéria-prima, o mesmo DNA que eu. Você não tem a dimensão que eu tenho. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Preste atenção, Pedro tem uma revelação de quem Jesus é, e agora ele recebe uma revelação de quem ele é. Você nunca vai descobrir quem você é sem ter uma revelação de quem Cristo é. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer. Olha, Pedro, você teve uma revelação de quem eu sou, agora você descobriu quem você é. Agora, Pedro, o fato de você ter descoberto quem você é, através de quem eu sou, não significa que o inferno não vai se levantar contra você. Só significa que ele vai se levantar, mas ele não vai te vencer. Sabe por que o inferno não vai te vencer, Pedro? Porque você teve uma revelação de quem eu sou. E como você teve uma revelação de quem eu sou, eu te falei quem você é. E mesmo você sabendo quem você é, o inferno vai se levantar. Mas no final do jogo, do campeonato, quem vence é você. Por quê? Porque a revelação de quem? A revelação que eu tenho sobre Cristo não paralisa o inferno. Só não faz ele vencer nunca mais. Pedro, o fato de você ter descoberto quem eu sou, você descobriu quem você é, o inferno vai continuar se levantando, mas pelo fato de você saber quem você é, o inferno não te vence mais. Porque o inferno nos vence através da ignorância. Nós estamos perdendo a batalha na mente, não é no espírito. A única maneira de nós perdermos uma guerra é se nós sairmos de Cristo, porque em Cristo nós somos vencedor. Vencer não é um resultado, vencer é uma condição. Você não vence quando ganha, você vence quando permanece crendo, mesmo quando perdeu. Deixa eu repetir isso para você. Você não vence quando o resultado é positivo. Você vence quando permanece crendo, mesmo que o resultado seja negativo. Porque o que o diabo quer, ele não quer suas coisas, ele quer a sua fé. Porque essa é a arma que vence o mundo, a nossa fé. O diabo não quer o teu carro, o carro é o meio. O diabo não quer a tua família é o meio. Ele quer a tua fé. Ele quer que você pare de crer nele. Porque se você perdeu tudo, mas continua crendo, você não perdeu nada. É por isso que Jó nunca perdeu. Jó disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Eu continuo crendo. Quando você está no meio de uma guerra, quando tudo está caindo, você consegue erguer as tuas mãos aos céus e dizer: eu continuo crendo. Quando você está no meio de uma circunstância, você consegue erguer a tua voz e dizer: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você nunca perdeu uma guerra que continuou crendo. Você só perdeu. O resultado pode ter sido positivo. Se você estava em incredulidade, o teu ganho se tornou em perda. Porque nós contabilizamos vitória e perda pelo resultado. E não é pelo resultado, é pelo posicionamento. Porque Paulo, mesmo diante de todas as coisas, ele dizia: sobre todas essas coisas,
somos mais que vencedores. Eu não venci porque deu tudo certo, eu venci porque Ele é a minha condição. Ele é a minha condição, eu estou nele, Ele está em mim. Queridos, uma revelação, queridos, não é uma fé que me traz um resultado, é uma fé que me estabelece em uma pessoa chamada Jesus Cristo. Não é uma fé porque eu ganhei isso. Pergunta para Daniel se a fé dele livrou ele da cova. Pergunta para ele. Pergunta para Sadraque, Misaque e Abidnego se a fé dele livrou ele da fornalha. Queridos, a fé não te livra dos problemas. Na verdade, a fé te arruma problema. Tem coisas que você só está enfrentando porque você crê. Se você não tivesse crendo, você não estava passando por isso. Então, fé, queridos, é para aqueles que estão dispostos a enfrentar o fogo. A fé é para aqueles que estão dispostos a ir para a cova. Porque a fé não te livra dos leões. A fé só faz ele não comer você. A fé nem sempre livra, mas ela sempre guarda. Você não vai ser livre pela fé, às vezes você caiu lá dentro. Você imaginou Sadraque, Misaque, Abidnego, falou: olha, rei, conta isso, nós não vamos nem precisar te responder. Se Deus quiser livrar, Ele livra. Se não quiser, a gente não vai se prostrar. Ou seja, não é fé só para viver, é fé para morrer se for preciso. Eu não volto atrás, eu não recuo. Eu não recuo. Eu não mudo o meu discurso. Eu não mudo a minha palavra. Eu não volto atrás do que Ele me disse. Eu não recuo o que Deus me falou. E como é que vai terminar? Vai terminar como Ele me disse. Mas está tudo piorando. No final, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Você pode ter ouvido uma palavra dele há muitos anos. Escute o que ele está te dizendo nessa noite. O que eu falei com você há 15 anos atrás continua de pé. Eu não mudei. Ele não mudou. Olha, Pedro, você teve uma revelação de quem eu sou, descobriu quem você é. E mesmo descobrindo quem você é, o inferno vai se levantar contra você, mas não vai prevalecer. O inferno não prevalece sobre aqueles que tiveram uma revelação de quem são em Deus. Você precisa descobrir, nós precisamos descobrir quem nós somos nele. Olha, Pedro, dar-te-ei, porque você tem que lembrar de onde nós partimos do texto. Nós partimos através de uma pergunta de Jesus acerca de quem Ele era. E Pedro teve a revelação de quem Jesus era. E agora Jesus não está enchendo Pedro de presente. Jesus está respaldando Pedro dentro da revelação que ele teve. Não pensa que Jesus ficou tão feliz com o que Pedro falou. Ah, Pedro, você falou tão bem de mim. Eu achei tão lindo que você me falou que eu quero te dar um presente. Não é isso. Pedro está tendo o respaldo de uma revelação. Você descobriu quem eu sou. Descobriu quem você é. Que o inferno se levanta contra você, mas ele não vence, Pedro, porque você sabe quem você é em mim. E eu dar-te-ei as chaves do reino. E o que você liga aqui, Pedro, está ligado lá. Você não está entendendo isso. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desliga aqui está desligado lá. Sabe por que isso, Pedro? Porque você teve a revelação de quem eu sou. E como você teve a revelação de quem eu sou, você também descobriu quem você é. Você sabe por que nós não sabemos quem somos? Porque não descobrimos quem Ele é. Nós não descobrimos quem Ele é. E por não descobrir quem Ele é, nós não sabemos quem nós somos.
Você não é um agregado dos céus. Escute, você não é um agregado. Você é filho de Deus. Você é feito da mesma matéria-prima. Pedro, quando você fala aqui, por ter descoberto quem eu sou, está falado lá. Será que não foi isso que Elias entendeu? Será que não foi isso que Elias entendeu quando ele disse: segundo a minha palavra, não vai chover? Deus tinha falado para ele falar aquilo? Será que Deus falou para Josué: manda o sol parar? Deus falou para Josué isso? Homens que não tiveram a palavra de Deus, mas eles eram a palavra de Deus. Olha, não vai chover segundo a minha palavra, eu falei e acabou. Sabe o que Deus fala? Gente, fecha a torneira, que o menino falou, a gente tem que fazer isso. Pode segurar aí. Por quê? Porque nós não tivemos uma revelação de quem Ele é, de quem Cristo é. Queridos, a revelação de Cristo não me torna crente. A revelação de Cristo não me faz mudar de religião. A revelação de Cristo me coloca em outra condição. A revelação de Cristo não me faz ser um religioso. A revelação de Cristo me muda de lugar, me estabelece em outra dimensão. A revelação acerca de Jesus não me traz uma religião, muda a minha condição. E quando você tem uma revelação, a revelação que você teve se torna a sua mensagem. Ministério é fruto de uma revelação que eu tive, e a revelação que eu tive se torna a minha mensagem. Quer que eu te provo isso? Abre em 1 Pedro capítulo 2. Primeira Pedro capítulo 2, versículo 4. 1 Pedro 2, 4. Preste atenção, aqui já tinha se passado muitos anos, amém? Jesus já tinha morrido, ressuscitado, amém? Tinha se passado muitos anos, Pedro escrevendo a carta dele. Vamos ver sobre o que ele vai falar, ou qual um dos tópicos da sua carta. 1 Pedro 2, 4. Chegando-vos para ele a pedra. Por que Pedro está falando de pedra? A pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vives, sois edificado casa espiritual. O que é que Pedro está falando? Ele está falando que Jesus revelou para ele. A mensagem de Pedro é a revelação que Jesus deu para ele. Olha, Pedro, você é pedra. Olha o que Pedro está pregando. Gente, nós somos pedra. Cristo é pedra. E por que Pedro está falando que a gente é pedra? Porque Jesus me falou que nós somos pedra. Eu tive a revelação um dia de quem Ele era, e Ele me disse quem eu sou. Nosso pior inimigo não é o diabo, é a ignorância. Nós estamos cativos com uma mentalidade babilônica, grega, romana. Nós temos filosofia. Essa semana eu estava ouvindo um escritor brasileiro do Nordeste que morreu há um ano e pouco atrás. E ele estava falando sobre a teoria da evolução de Darwin. E ele começou a explicar como é que Darwin fala da teoria das moléculas e das células. E no final ele disse o seguinte: eu preciso de mais fé para acreditar na teoria de Darwin do que para acreditar no que Deus fez. Por isso eu fico com o que Deus fez.
A teoria de Darwin é complexa, porque a ciência é orgulhosa, mas Deus é simples. Preste atenção, queridos. Preste atenção. Deixa a chuva descer. Quando nós temos uma revelação, a revelação que nós tivemos se torna a nossa mensagem. O poder que nós temos está totalmente ligado à revelação que nós recebemos. E por nós não termos tido uma revelação, nós não temos poder, nós não temos revelação. Paulo teve uma revelação quando ele estava no caminho de Damasco, de quem Jesus era. O que vai mudar a tua vida não são as informações. Talvez tudo que nós temos vivido até hoje é intelectualidade. O que nós precisamos é de uma revelação de quem Cristo é. O Cristo que morreu e ressuscitou. O Cristo que está vivo. Queridos, Ele não foi, Ele é. Ele não foi, Ele é. A história não acabou. Você pode falar que Buda morreu, você pode falar que Maomé morreu, mas você não pode falar que Jesus morreu e terminar aí. Você não pode dizer ele morreu. Porque se você falar que ele morreu, porque quando você fala de alguém que morreu, você não tem mais o que falar. A história acabou. Morreu, fala mais o que dele? Não se fala mais nada. Mas Jesus, ele morreu, vírgula, mas ressuscitou. Ele é real, ele está vivo. Ele não é uma história, Ele está vivo, Ele está no nosso meio, Ele vive em você. Não é uma história. Que tanto, ou qual a dimensão da realidade de quem Cristo é para você? O que Cristo é para você? O que Cristo é para nós? Qual é a realidade do cristianismo que nós temos vivido? O que é o reino? Qual é o entendimento que nós temos acerca de Jesus? Como eu disse ontem, eu não quero explicar nada, eu quero viver uma realidade. Quando você olha, por exemplo, para Atos capítulo 16, você lembra de Paulo e Silas na prisão? Lembra? Por volta da meia-noite, eles cantavam e adoravam ao Senhor. Sim ou não? Como é que um cara que apanhou está cantando? Está adorando? Eles foram colocados no mais interior do cárcere, com as mãos e os pés acorrentados. Eu acho que por volta da meia-noite, um olha para o outro e diz assim: vamos cantar uma música. Outro dizia: bora. Qual que a gente vai cantar? Ele falou: começa cantando aquela. E eles começaram a cantar. Eles não estavam cantando: abre as portas, remove a minha pedra. Ele não estava cantando isso, ele estava adorando. E de repente as cadeias se abriram. Se você ler um pouquinho antes, capítulo 11, capítulo 12, não me lembro de Atos, o anjo vai lá e abre a porta da prisão para Pedro, sim ou não? E ele leva Pedro até a esquina e solta Pedro, Pedro vai embora. Só que agora a prisão de Paulo é aberta. Paulo foi embora? Não foi não? Mas quando a porta se abre, não é para a gente sair? Mas se Deus abriu a porta, não é para a gente entrar? Nem toda porta aberta é bênção, meu irmão. Porta aberta às vezes é teste. O carcereiro estava tirando um cochilo. As cadeias se abriram para todos, não foi só para Paulo e Silas. É como se Paulo falou: gente, as portas estão abertas, mas não sai ninguém, a gente vai ficar tudo aqui. Mas foi Deus que abriu a porta. Ele falou: mas eu não vou sair. Esse cara estava preso. Estava preso. Estava preso. Prisão, querido, não é uma geografia. Prisão é uma mentalidade. Nós estamos cativos dos nossos pensamentos.
E Paulo ficou lá. De repente o carcereiro acorda e diz: olha, eu vou me matar. Ele puxa a espada, Paulo salta, pula na frente dele e fala: olha, fica tranquilo, está todo mundo aqui, não saiu ninguém. Que homem que é esse, gente? Que realidade. Se fosse você, o que você tinha feito? Rapaz, quando os caras acordassem, eu estava em outro país. Eu estava, sim ou não? Foi Deus que abriu a porta através da adoração. Você acha que eu vou para onde? Mas só quer sair quem está preso. Paulo nunca teve preso. João nunca teve preso. João está lá na ilha de Patmos, a prisão mais perigosa que tinha. Deus falou para ele: sobe para cá. Fica aí não, rapaz. Ele está preso na ilha de Patmos e Deus diz para ele: sobe para cá. Deixa teu corpo aqui, fica aqui comigo, vamos passear aqui. Eu tenho uns negócios para contar para você. O problema não é onde está o teu corpo, é onde está o teu espírito. A dimensão que nós temos vivido. E Paulo diz para o carcereiro: fica tranquilo, a gente está tudo aqui. E o carcereiro diz: como é que eu faço para viver isso daí? Como é que eu faço para ser salvo? Ele diz: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não é isso? O carcereiro diz para ele mais ou menos assim, eu estou interpretando na linguagem de hoje, do Ricardo: vamos lá para casa. Paulo diz para a galera: entra todo mundo para dentro, eu vou ali, eu já volto. Paulo coloca todo mundo na prisão, ele vai lá com Silas. Provavelmente Silas estava junto. Ele vai lá, se lava, limpa, come alguma coisa, né? Batiza a família do carcereiro, todo mundo, não é isso? E ele fala: leva a gente de volta para a prisão. Você está louco, Paulo? Me leva de volta para lá. E Paulo volta para lá. Paulo volta para a cadeia. Por quê? Porque não é o lugar que determina onde você está. Não é o lugar que determina aonde você está, é a sua mentalidade. Paulo dizia: eu sei em quem eu tenho crido. Nós sabemos? Nós sabemos em quem nós temos crido? E de repente, quando amanhece, chega uma ordem lá: olha, coloca os homens lá em liberdade. E eles mandam um recado lá e falam: olha, Paulo, mandaram soltar você. Paulo falou: fala para eles que eu não vou sair não. Eu não vou sair, fala para eles que eu não. Se quiser, manda ele tirar a gente daqui. Você já viu isso em algum lugar do mundo? E fala para ele o seguinte: manda um recado para o chefe lá, fala para ele que eu sou cidadão romano. Pode falar para eles que quando o cara chega lá que fala para o chefe que o homem era cidadão romano, os caras ficam pirados. E quando eles voltam para falar com Paulo, eu penso que Paulo está sentado. Ô Paulo, eu fiquei sabendo que você é cidadão romano. Paulo diz: pois é, rapaz. Aí o chefe diz assim: eu paguei uma soma enorme de dinheiro para isso. Paulo diz assim: eu sou de nascença. Ô Paulo, pelo amor de Deus, vai embora. Ajuda a gente. Foi Deus que tinha aberto uma porta. Aonde você pensa que você está? Quem você pensa que você é? Ele é o dono da tua vida. É Ele que é a tua vida, cara. Nós não temos outra coisa, nós não temos outra realidade. Não existe outra vida. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Nós não temos outro lugar. Sabe por que você está vivo? Porque Ele permite. Ele é a realidade da sua vida. Ele é o pulsar do teu coração. Ele é o ar que você respira. Nós precisamos ter uma revelação de quem Jesus é, para descobrirmos quem nós somos nele e o que nós podemos fazer nele. O reino dos céus não é uma história, é uma realidade. O reino dos céus não é uma história, é uma realidade. Ele é real,
Ele está vivo, Ele habita em você, Ele é real, Ele habita em você. Nós não somos dois, nós somos um. Eu nele, Ele em mim, você nele, Ele em você. Você no céu através dele e Ele na terra através de você. Essa é a realidade de quem nós somos, da vida que temos nele. Nós estamos sendo vencidos pela ignorância, nós estamos sendo vencidos, queridos, por uma falta de revelação, porque tudo na nossa vida se resolve na intelectualidade, tudo na nossa vida é informação, e nós não temos vida prática, nós não temos realidade espiritual, porque falta o quê? Falta revelação, falta nós descobrirmos quem Ele é. Se Ele é, eu sou. Se Ele é, eu sou, porque o que Ele é, eu sou, o que Ele é, você é. Você crê nisso? O que Ele é, eu sou. Aonde Ele está, eu estou. E aonde eu estou, Ele está. A verdade do reino é essa. Ele não está lá, Ele está aqui. E você não está aqui só, você também está lá. A dimensão, a realidade espiritual, a nossa cabeça. A nossa cabeça, queridos, é de um Deus que está distante. A nossa mentalidade é de um evangelho. Como se Deus não tivesse poder para resolver as coisas, como se Ele não fosse real. Ele é real. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está sentado no trono. E como o Eric disse lá em Carapicuíba, alguns anos atrás, o diabo continua sendo uma barata. Ele continua sentado no trono. Ele governa sobre todas as coisas. Tudo está no controle. Você sabe qual é um dos versículos que o diabo mais odeia? Sabe? Agindo eu, quem impedirá? É humilhante para ele quando ele ouve isso. Quando Deus diz, agindo eu, quem vai impedir? O diabo diz, assim não vale. Se você falar assim, eu não brinco mais. Porque quando Deus quer agir, não tem capeta que impede Ele agir. Quando Ele quer fazer, não tem inferno, escute. Quando Ele quer fazer, não é o inferno que impede. Você crê nisso? Pastor, sabe o que é? O que é? É o diabo. Quando Deus quiser agir, Ele não vai poder fazer nada. O que é o diabo, pastor? Define o diabo para mim, defino. O diabo é um cachorro com uma corrente de 1,5 metro. Ele só consegue fazer o que 1,5 metro de corrente permite. Depois de 1,5 metro, ele não consegue fazer mais nada. A soberania de Deus, a grandeza de Deus. Talvez você esteja enganado achando que entrou para uma religião. Você não entrou para uma religião. Você entrou para um reino. Você entrou para uma família. Abra a tua Bíblia em Apocalipse, eu já vou encerrar, por favor, mas me dá esse texto aqui. Apocalipse capítulo 2, deixa eu te mostrar algo. Apocalipse capítulo 2. Versículo 8, a carta da igreja de Esmirna. Apocalipse 2, verso 8. Acha aí. Achou?
2:8 diz assim, presta atenção: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quem é esse aqui? Jesus, amém? Então quem está falando é Jesus. Conheça a tua tribulação, certo? Conheça a tua tribulação, a tua pobreza. Tem um parênteses aí na tua Bíblia? Tem? Tem um parente aberto e um fechado aí? Por que existe esse parente aí? Conheça a tua pobreza. É como se Deus parasse, desse uma respirada e falasse assim: mas você é rico. Por que está em parênteses isso daí? Que Deus para dar uma pensada e fala: eu conheço a tua pobreza. Aí Deus olha para dentro dele mesmo e diz: mas aqui comigo você é rico. E a blasfêmia do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Presta atenção no versículo 10: não temas as coisas que tens que sofrer. Peraí, Deus, não quero essa profecia não. Eu quero a profecia que o Senhor veio me livrar. Não temas as coisas que tem que sofrer. Então Deus está falando assim: ó, vocês vão passar pelos trem aí, não fica com medo não. Eis que o diabo, quem, gente? Diga, o diabo. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Espera aí, o Senhor está vindo aqui para me falar que não é para me ter medo das coisas que eu vou sofrer, e que o capeta está chegando aí. É isso que eu vim falar para vocês, não tema não. O diabo está para lançar alguns de vocês em prisão. Ô Deus, você não tem, eu não gosto dessa profecia, eu gosto da profecia de livramento. Não temas as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser posto à prova. E tereis tribulações, ou tribulação? Quando? Quanto tempo? O diabo está chegando aí. Mas eu já falei que ele tem só 10 dias para fazer. O diabo está vindo aí. Eu só dei 10 dias para ele, depois acaba. É o diabo que vai fazer tudo isso. Mas sabe o que eu falei para ele? Só 10 dias. Tem começo e tem fim. Vai acabar. Vai passar. Oh Deus, até quando o diabo vai fazer? Ele falou: só 10 dias, passa. Eu falei para ele que ele só pode fazer em 10 dias. Ele não vai fazer mais que isso. Ele não pode fazer o que ele quer não. Porque ele pode ser autônomo, mas soberano sou eu. Capeta, você tem autonomia, mas eu sou soberano. Eu ainda continuo controlando, eu continuo reinando, eu governo sobre todas as coisas. Você lembra quando Jesus fala para Pedro: Pedro, o capeta pediu para se andar com a tua vida. Imagina Pedro falando: mas o Senhor vai me livrar? Ele falou: não, eu só intercedi para o Pai para a tua fé não desfalecer. Mas você vai se andar, você vai ser cirandado. Pedro, o capeta pediu para se andar. Eu roguei ao Pai: o Senhor vai me livrar? Ele falou: não, eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, se você vai ter livramento, eu não preciso de rogar ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, ele vai se andar, Pedro. Mas fica tranquilo, sua fé vai ficar firme. Eu preciso entender, queridos, que a vida com Deus não é uma estrada sem buraco, mas é uma certeza: eu vou chegar no meu destino. Amém. Queridos, esse evangelho que vai ficar tudo bom, isso é mentira. O evangelho é que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A estrada tem buraco, mas ela não me impede de chegar no destino. Eu sei aonde é que eu vou chegar. Eu sei quem meu Deus é. Ele vai chegar em qualquer momento. Ele vai fazer algo. Ele vai restaurar minha família. Ele vai mudar minha casa. Ele vai fazer isso porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem Ele é. Sabe, queridos? Não, pastor, o que o diabo está fazendo? O que o diabo está fazendo? Você não olha Deus o que Ele está fazendo? É maior o que o diabo está fazendo do que Jesus fez. Às vezes eu vejo as pessoas falando do que o diabo fez no Éden.
Parece que o que o diabo fez no Éden é maior do que o que Jesus fez na cruz. Então Jesus só deu uma dipirona para nós na cruz, uma Neuvalgina para baixar a febre. Jesus não veio melhorar a gente, Ele veio nos restabelecer na condição que nós tínhamos antes do pecado. Em Cristo nós somos o que Adão era antes do pecado. Em Cristo nós somos o que Adão era antes do pecado. Você está entendendo isso? Em Cristo você é o que Adão era antes do pecado. Entendimento, realidade espiritual, verdade de quem você é. Amém? Essa é a verdade, revelação de quem Cristo é. Eu descubro quem eu sou. Se você não sabe quem Ele é, você não sabe quem você é. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei. Você é feito da mesma matéria-prima que eu. O que eu sou, você é. Não na mesma proporção, mas o que eu sou, você é. Gustavo, por favor, vamos nos colocar de pé. Aleluia, aleluia. Chora bababaçu andaralabá. Revelação do reino. Eu sei quem eu sou. Deus está no controle de todas as coisas. Ele reina sobre todas as coisas. Aleluia. Nós precisamos orar. Nós precisamos ter uma vida com Deus para termos a revelação de quem Jesus é. Aleluia. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Que o Senhor nos traga uma revelação de quem nós somos nele. Eu não sei o que devo fazer. Eu não sei como amar você. Quem sou eu? Quem sou eu para que lembres de mim? Quem sou eu? Quem sou eu para que me ames assim? Outra vez eu estou aqui para entender quem tu és em mim. O teu amor cobre o que é errado. Teu perdão apaga o meu passado. Vivo outra vez. Vivo outra vez. Eu sou como um
Diga isso para Ele. Diga isso para Ele. Pra entender quem Tu és em mim. Deus grande e forte, Teu amor cobre o que é errado. O Teu perdão apaga o meu passado. Vivo outra vez. Vivo outra vez. Eu sou como um vento passageiro. Tu és a estrela lá no céu. Brilha em mim, Senhor. Brilha em mim, Senhor. Eu sou como chuva de verão. Tu és o meu sol de amor, que enche-me de calor, que enche-me de calor. Eu vivo outra vez. Vivo outra vez. Brilha em mim, Senhor. Brilha em mim, Senhor. Eu vi a tua luz e eu vivo outra vez. Vivo outra vez. Brilha em mim, Senhor. Brilha em mim, Senhor. Eu sou como o vento. As vozes. Eu sou como um vento. Ele já está em você. Eu sou como chuva. Tu és o meu sol. Escute, olhe para mim. Quando Deus está falando com Abraão através do anjo acerca de Sodoma, Deus falou para Abraão, falou para Deus: se tiver tanto justo lá, só destrói. Deus falou o que para ele? Não. Se tiver 10 justos, o Senhor destrói. Se tiver 5 justos, o Senhor destrói. Se tiver um justo, o Senhor destrói. Destrói ele. Então o que está destruindo a terra não é o pecado, é a falta de um justo. Se tiver um só na tua família, não é destruído. Se tiver um só, queridos, o que Jesus queria dizer, presta atenção, quando ele disse: vocês farão obras maiores do que eu. O que ele queria dizer? Que a gente ia fazer uma religião. Foi isso que ele disse. Ele disse: eu não queria fazer obras maiores, eu só queria fazer o que ele fez. Estava bom, não estava não? Estava bom, não estava não? Fazer o que ele fez. Por que ele está falando? Você pode fazer obras maiores. Por quê? Ele está falando: eu não tenho tempo para fazer, mas eu vou fazer através de você. Se você acredita que eu posso fazer, eu faço. Se você acredita que eu posso fazer, eu faço. Se você acredita que eu posso fazer, eu faço. Outra vez.
poder, o Espírito Santo não será derramado, ele já foi derramado. O Espírito Santo, ele não virá, ele já veio, ele só vai se manifestar. O Espírito não virá, ele já veio, ele é uma realidade. Ele não virá, ele não virá, ele está em você, ele está em você. Pega tuas mãos aos céus, ele vai te tocar. E agora, deixa o Espírito te tocar, deixa o Espírito te tocar, deixa o Espírito te tocar, deixa o Espírito te tocar. Eu sou como um vento passageiro, tu és a estrela lá no céu. Brilha em mim, Senhor, brilha em mim, Senhor. Eu sou como chuva de verão, tu és o meu sol de amor, que enche-me de calor, que enche-me de calor. Sabe quando é que acaba? Sabe quando é que acaba? Quando ele diz acabou. Sabe quando acaba? Só quando ele diz acabei. Talvez isso seja a resposta que você estava querendo nessa noite. Eu não terminei ainda. 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 Escute, eu já vou passar a palavra. Escute. O Espírito, presta atenção, ele não virá, ele já veio. Ele já está em você. Oração não é um lugar onde eu recebo. Oração é um lugar onde eu conheço. Você não ora para receber, você ora para conhecer quem você é. Você está entendendo isso? Você quer ver os paralíticos andando? Ore por eles. Você quer ver os mortos se levantarem? Não tenha medo de orar por eles. Pastor, mas eu orei e não levantou. Ore pelo próximo. E pelo próximo. E pelo próximo. Ore pelos cegos. Ore pelos surdos. Você precisa crer na realidade do mundo espiritual. O mundo espiritual é mais real do que essa pessoa que está do seu lado. O mundo espiritual é mais real do que essa pessoa que está do seu lado. Escute, o mundo espiritual é mais real do que essa pessoa que está do seu lado. Preste atenção, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que habita em você. É o mesmo. Ergue as tuas mãos por mais alguns instantes, por favor. Por favor, ergue as tuas mãos. Ergue as tuas mãos, feche os teus olhos. Eu vivo outra vez. Vivo outra vez. Eu sou como um vento passa. Tu és a estrela. Brilha em mim, Senhor. Brilha em mim. Eu sou como chuva de. Tu és o meu sol, que enche-me de calor, que enche-me de. Senhor, que a partir de hoje
nós possamos entrar em uma nova dimensão, que nós possamos entrar em uma outra realidade espiritual, menos teoria e mais prática. Que dons sejam liberados nessa noite, que ministérios sejam destravados nessa noite, Senhor, que vida possa fluir nessa noite, a vida de Deus seja liberado, homens vivendo em poder, mulheres andando no poder, jovens andando no poder, jovens andando no poder, realidade, 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 realidade espiritual, realidade espiritual, vida de Deus. Aplauda Jesus, ainda louvores a Ele.